Saudações, bem-vindas e bem-vindos ao módulo Introdução à Inteligência Artificial. Vamos fazer aqui uma breve introdução sobre esse tema. Quem vai fazer as apresentações é o Artson. E hoje vamos conversar sobre problemas tradicionais, que foi como a gente colocou lá no nosso planejamento. Mas já aqui, especificando um pouco mais, segundo lá o professor Russell e o Norvig, né, são funções, atividades que são executadas pelos agentes. Né? Como assim? Então, o que são essas funções, né, definidas pelo professor Russell e Norvig? É uma formalização, a gente poderia chamar de atividades, né? Ou atividades até mentais. O raciocínio, a busca, a aprendizagem, mas como é que ele formaliza isso? Né? Então ele diz o seguinte: agentes baseados em objetivos. Então, uma busca, um planejamento, né? Tem um objetivo a ser alcançado, que estão inseridos dentro aqui do raciocínio. Né? Mas também um agente com aprendizagem ou um agente baseado em modelo com sensores e atuadores. Então, estão aqui a percepção, tá legal? Então, essas são as diversas funções que podem ser exercidas, né? Alguns exemplos, né? Mas bem significativos, dentro da inteligência artificial. A gente escolheu algumas daquelas funções e já retirando aquelas que a gente comentou na apresentação passada. Né? Então, o raciocínio é a solução de problemas. Bom, nós raciocinamos, né? Mas como é que isso pode ser transformado numa atividade a ser realizada por uma inteligência artificial? Né? Então, você vai pensar no raciocínio como um algoritmo que imita o passo a passo do raciocínio que os humanos resolvem, por exemplo, em quebra-cabeças ou em deduções lógicas. Até para. Eu não coloquei uma figura bacana, mas coloquei aqui um algoritmo, né, em pseudolinguagem, para se ter uma ideia de você transformar um raciocínio, né, em uma sequência de etapas. Então, um pouco mais de formalidade. Né? Ele trata incertezas empregando conceitos de probabilidade e economia. Então, aqui entra toda a parte da matemática, né? de incerteza, de probabilidade. Então, isso pode ser colocado numa árvore de opções, onde vão ter possibilidades de você ir por um caminho, por outro. Né? E aqui tem um cuidado de não ter uma explosão combinatorial, ou seja, você considerar uma sequência muito ampla de opções e, com isso, acabar não definindo um caminho, né, possível. Um exemplo aqui específico, né, de raciocínio é uma busca. Como assim uma busca? Uma busca por um preço mínimo. Né? Ou seja, você deseja comprar alguma coisa, qual é a sequência de etapas que você segue para encontrar um menor preço, tá? Mas colocando uma formalidade, né? O que é uma busca? Busca é o processo de procurar por uma sequência de ações que alcançam o objetivo. Isso é chamado busca, certo? Então coloquei aqui, bom, eu gostaria de comprar por um menor preço, o que eu vou fazer? Primeiro eu faço uma busca no Google, depois eu faço em sites mais específicos e depois eu entro nas lojas que eu mais prefiro, que eu gosto mais de comprar. Então, isso é um processo de busca. Né? Formalmente, né? Um algoritmo de busca recebe um problema como entrada e devolve uma solução sob a forma de uma sequência de ações. Tá legal? Para a gente ter uma ideia da complexidade que podem chegar a esses problemas, tá bom? Então eu dei um exemplo bastante simples para a gente compreender a direção central, né? Mas olha, você pode ter uma busca informada através de uma heurística. Você pode ter uma busca em largura, de custo uniforme, em profundidade,
em profundidade limitada. Profundidade limitada, a gente faz, por exemplo, buscas em árvores e você define a quantos níveis você quer descer naquela árvore, né? Aprofundamento interativo, bidirecional. Então aqui é só para mostrar como chega a complexidade desses problemas. Agora, o interessante um item aqui direcionado para a matemática, né? Você, em buscas, você relaciona condições de otimalidade, né? Como alcançar o máximo, como alcançar o mínimo. E o Norvig ainda coloca assim, algoritmos não convencionais, por exemplo, algoritmos genéticos. Então, através da biologia evolutiva, você pode chegar a um valor de máximo ou mínimo, ou o famoso simulation annealing, né? Também usado bastante dentro da engenharia, né? Para encontrar máximos e mínimos, encontrar soluções, que simulation annealing é exatamente isso aqui, é uma têmpera simulada, tá legal? Então você simula, né? Emula uma situação de aquecimento, resfriamento, para que você modifique a propriedade de um material, por exemplo. Isso é utilizado para alcançar máximos e mínimos. Outra atividade é o planejamento, né? Que é baseado em objetivo. Então, agentes inteligentes devem estar aptos a alcançar objetivos. Né? Esse planejamento pode conter vários agentes, planejamento de multi-agentes. Né? Eles podem usar a cooperação e competição entre esses vários agentes. Né? Então, como exemplos mais específicos, mais matemáticos, a gente pode comentar os algoritmos evolucionários, né? E esse é a inteligência de enxame. Os algoritmos evolucionários, eles são bastante utilizados para otimizar processos químicos, onde você vai fazendo algumas perturbações do sistema e pelas respostas que ele vai dando, você vai procurando encontrar um máximo. Tá? Então isso é utilizado em otimização de processos químicos. Máquinas de percepção. Então, o que é essa função? Né? A gente usa inputs de sensores, câmeras, microfones, sinais, sonar, ou seja, estão associados com os sentidos humanos, para deduzir aspectos do mundo. Né? Então, o que a gente vai poder fazer com isso? Né? Reconhecimento de voz, reconhecimento facial, visão computacional. Então, são os sensores e atuadores. Né? Você pode fazer uma identificação de uma pessoa pelo polegar ou pela face. Então, está, obviamente, associado aqui com os sentidos humanos. E acredito eu, né, o que está mais dentro do nosso imaginário aí, que é movimento e manipulação, poxa, braços robóticos, né, robôs. Então, isso está muito dentro do nosso conhecimento. Então, o que concluímos, né, sobre essa apresentação? Essas funções, né, essas atividades que vão ser mimetizadas, elas mimetizam as funções humanas, né? O raciocínio, né? O planejamento, a aprendizagem, né? A visão. Né? Então, isso está muito relacionado com as nossas atividades do dia a dia. Então, isso é muito dentro da ideia da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial está procurando mimetizar essas funções humanas, né, para conseguir colocar isso através de um algoritmo, através de um script, de um programa, para que ela possa fazer atividades por nós. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação. Está aqui o nosso e-mail, né, para vocês conversarem com a gente. Curtam lá a nossa página, se inscrevam lá no nosso canal. Vão ser todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas.